Olá, mamãe! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre baixa produção de leite. É uma queixa de muitas mamães que quando passam pelo processo da pojadura, que é no início da amamentação, que ela tá com aquela mama bem cheia de leite, com um pouquinho de dor e um desconforto, quando o seu organismo entende a produção que o seu bebê precisa, ele regula aquela produção. Então ele não produz mais em excesso, porque o nosso organismo ele foi feito para ser uma fábrica e não um estoque. Então 80% do que o seu bebê mama é produzido durante a mamada. Então, quando a mãe não sente mais aquela mama cheia, endurecida, o leite não vaza mais, não fica pingando, gotejando, ela não precisa mais usar nenhum aparato, nenhum absorvente, nada para conter esse vazamento, ela começa a ficar um pouco preocupada. Será que eu ainda tenho leite suficiente para o meu bebê? Então, você tem leite suficiente para o seu bebê. Existe sim algumas mães que têm uma baixa produção de leite, mas a gente precisa identificar o porquê que está acontecendo essa baixa de produção de leite. Precisa ver se a mãe não tá, se o bebê não está usando nenhuma chupeta, não está tendo não está tendo oferecimento de leite de uma outra forma, se não está usando mamadeira. Se você não está deixando de amamentar o bebê em alguma mamada e ofertando chupeta, ou deixando ele passar o tempo da soneca e pulando uma mamada, porque quanto mais o seu bebê mama, mais estimula a produção. Então, se você começa a diminuir a frequência das mamadas, é bem provável que diminua a produção de leite. Mas também tem aquelas mães que têm sim a diminuição do leite. O que a gente precisa observar é como está sendo essas mamadas e se ela está tendo alguma interrupção de mamada ou trocando uma mamada por uma oferta de chupeta ou de um leite, ou se aquele bebê está na fase da introdução alimentar, que também é bem comum porque a mãe começa a fornecer outros alimentos e a diminuição das mamadas acontece. Então, quanto menos você estimula, menos você produz. Então, se você precisar potencializar essa produção, muitas vezes a gente usa a ordenhadeira elétrica para estimular esse processo da sucção do bebê ou colocando o bebê mais vezes para mamar. Também é comum acontecer essa diminuição de produção de leite quando a mãe retorna ao trabalho, porque no trabalho ela não tem tempo de fazer as ordenhas conforme o seu bebê mama de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Então o seu peito vai ficando mais endurecido e o seu organismo começa a entender que deu, já não preciso produzir mais. Então vai diminuindo a sua produção de leite. Então a gente precisa tomar alguns cuidados, evitar trocar uma mamada por uma chupeta, evitar trocar uma mamada por um suco. Então a gente, para evitar esse momento, essa diminuição do leite, a gente precisa potencializar as mamadas do bebê. Também muito comum, quando a mãe passa por um estresse muito grande, é comum diminuir esse leite. Então a gente precisa buscar a causa desse estresse para que essa mãe fique mais tranquila e consiga favorecer uma maior quantidade de leite para o seu bebê. E a baixa produção de leite, ela pode gerar grandes riscos ao bebê se ele estiver só em aleitamento materno exclusivo, que é até os 6 meses de vida. Então pode causar a desidratação do bebê, a perda de peso. Então a gente precisa estar acompanhando essa mãe e esse bebê, para que não tenha nenhum problema, nenhum risco para o seu bebê. Se você está com esse problema ou está achando que você está com baixa produção de leite, continue assistindo, continue nos acompanhando, que nós vamos falar muito mais sobre esses temas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!